Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. O que a gente está vendo, professor? Iniciamos na semana passada segmento de estudo da proporcionalidade, tangente, professor, com a geometria, coladinho, professor. Quando a gente diz tangente é porque toca em um ponto, coladinho com a geometria plana. Nós começamos na aula passada, professor, a falar do famoso Teorema de Tales. Você lembra ainda? Pelo menos no aspecto visual, quando você olha para a situação assim, você acha que você consegue conhecer um Teorema de Tales? Eu acho que sim. Professor, é aquele negócio, aquele monte de reta lá, reta, um monte de reta paralela cortada por transversais. Estas, por suas vezes, determinam sempre segmentos proporcionais. Você ainda pegou aquela ideia lá da proporcionalidade? É bacana. Quem estava na aula passada e quem não estava, já fica o convite aí, ó. Esse material foi ontem. Eita, professor, ainda não está disponível não, mas corre lá segunda-feira, corre na plataforma do canal Educação, que você vai localizar tudo que a gente já falou do Teorema de Tales. Ah, professor, não vou ter tempo. Dá para acompanhar a parte dessa desde que vocês participem. Meu boa noite para você que já está conectado conosco aqui pelo YouTube, pelo Polo. Boa noite, Jerumenha. Sejam bem-vindos. Estou aqui acompanhando vocês pelo IPTV, pelo chat do YouTube. Preparados? Caderninho na mão? O que é que a gente tem para estar trabalhando hoje? Já tem até o spoiler, né, professor? Teorema de Tales. Continuação. Vamos visualizar situações diferentes para a aplicação desse Teorema de Tales e, principalmente, pelo processo resolutivo, antes da gente equacionar, antes de nós montarmos uma conta, fazer conta, professor, a gente vai tentar perceber se existe o que nós chamamos de proporcionalidade direta. Se a gente vai conseguir perceber se um segmento que é proporcional ao outro, se a gente vai conseguir, se a proporcionalidade, conseguir perceber se a proporcionalidade dobra, triplica, quadruplica, se ela se reduz à metade, se ela se reduz à terça parte, à quarta parte, aí vai. A primeira coisa que a gente tenta fazer. Então, anota aí, professor. Hoje, mais um conteúdo da geometria plana, o famoso Teorema de Tales. O objetivo é justamente você saber aplicar o Teorema de Tales no cotidiano. Na aula passada eu não criei nenhuma situação mais palpável, hoje eu já trouxe. Hoje vocês vão visualizar situações com terrenos, onde eu preciso saber quanto que mede a frente do terreno, a parte de trás do terreno. E, professor, tem aplicação prática? Hoje a gente trouxe aqui para vocês. Mas, de início, a gente vai começar fazendo aquela revisão. Prof, primeira coisa, como que eu reconheço o conteúdo Teorema de Tales? Prof, quando em uma dada situação problema, nós visualizarmos retas paralelas, e essas três retas paralelas que vocês estão vendo aí, ó, a reta R, a reta S e a reta T são consideradas retas paralelas. Por quê? Professor, porque elas não se tocam. Elas não têm nenhum ponto em comum, professor. Se eu continua cada uma delas ao infinito e além, segundo o Buzz Lightyear lá, e elas não vão se tocar, são retas paralelas. O que a gente vai fazer com essas retas paralelas? Nós vamos cortar, professor, essas retas paralelas por outras duas retas que nós chamamos de transversais. Essas transversais, por suas vezes, determinam entre as retas paralelas, ou melhor, as retas paralelas determinam sobre essas transversais 4 segmentos, professor. Que segmentos são esses? Vou representar por letrinhas, tá bom? A gente consegue visualizar, professor, segmento A, segmento B, segmento C e segmento D. A distânciazinha ali, professor, vou pegar a canetinha aqui, para a gente estar acompanhando direito. Olha só. Eu vou encontrar essa distância aqui, ó, que eu estou representando por este Azinho, essa outra distância que eu estou representando pelo Bzinho, essa distância aqui, professor, que eu estou representando por este Czinho. Não vai ficar preocupado porque tem esse monte de letra que o aluno diz assim para mim: ô, professor, já está com aquela história de misturar português com a matemática. O senhor já está arrochando esse monte de letra aí. Não, não te preocupa com esse negócio de letra, não. Cada letrinha dessa, a gente vai substituir por número, gente.
Uma delas, obviamente, eu não vou dar, que é o que eu quero que vocês descubram, mas na grande maioria a gente vai substituir por números. E, professor, então vamos lá. O senhor vai ter que analisar esses 4 segmentozinhos, o A, o B, o C e o D, quanto à proporcionalidade que existe entre eles. Como assim, professor? Olha só. Eu posso dizer, você já pega o caderninho aí, você anota aí, eu posso dizer que os segmentos que estão na mesma reta transversal são proporcionais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para desenvolver questões desse conteúdo é entender quem é proporcional de quem. E é muito fácil. Já estou te dando a primeira dica. Cara, segmentos que estão numa mesma reta transversal são proporcionais. Ou seja, esse A, professor, ele é proporcional do B. O A, ele é proporcional do B. Por quê, professor? Porque eles estão na mesma reta transversal. O A e o B estão na reta V, professor. Então, o que que isso diz para mim? Que eu posso escrevê-los, professor, na forma de uma razão. Eu posso dizer que o A, professor, está para o B. Quando eu digo que duas coisas são proporcionais, quando eu digo que duas coisas são diretamente proporcionais, eu escrevo essas duas coisinhas, nesse caso, essas duas dimensões, na forma de uma fração, na forma de uma razão. Ah, professor, entendi. Então, seguindo esse raciocínio, opa, grande Gabriel, boa noite, querido, seja bem-vindo. Eu também estou visualizando aqui, professor, que eu tenho segmentos que estão na mesma transversal W. Que segmentos estão na transversal W? O C e o D, professor. Então, o C é proporcional do D? O C é proporcional do D. Então, professor, o A é com o B igual, o C está com o D. E nós acabamos de montar uma proporção. Se você consegue montar uma proporção com valores proporcionais desse teorema de Tales, você faz aquela multiplicação em cruz, o famoso cruz credo, professor. Aplicar a propriedade fundamental das proporções e você já vai estar resolvendo a tua situação, problema. Professor, sempre vai ser desse jeito? Não. Eu posso analisar diversas maneiras de encontrar proporções aqui, desde que eu entenda quem é proporcional de quem, que foi a primeira coisa que nós colocamos para vocês. Tipo, professor, olhe, nessa situação aqui, eu acabei de colocar para vocês que segmentos que estão numa mesma reta transversal são proporcionais. Eu posso ir mais além. Eu também posso te afirmar que segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas também são proporcionais. Tipo, vou te explicar aqui, ó. Eu tenho esse segmento A. Beleza, eu já sei que ele é proporcional do B. Já sei. Mas ele é proporcional só do B, professor? Não, professor. Esse segmento A não é proporcional só do B. Ele também é proporcional do C. Por quê, professor, que ele é proporcional do C? Tanto o Azinho quanto o Czinho estão entre as mesmas retas paralelas. Tanto o A quanto o C estão entre a reta R e a reta S. Conseguiu perceber? Ah, então eu já posso dizer que o A está para o C. Professor, a ordem que eu analiso a proporcionalidade importa? Não. Tanto você pode dizer que o A está para o C ou o C está para o A. Professor, então, eu também posso dizer que o B, ele é proporcional do D. O B, ele é proporcional do D. Por quê, professor? Porque também estão entre as mesmas retas paralelas, professor. Ah, então acho que eu entendi. Eu tenho dois tipos de proporção. Tem mais, mas eu já estou apresentando duas que você já pode visualizar de cara. A primeira, professor, segmentos que estão na mesma reta transversal são proporcionais, ou seja, o A com o B, o C com o D. Tem aí tudo bem? Professor, diga uma coisa, o senhor começou analisando de cima para baixo, o senhor fez o A com B. Eu podia fazer o contrário, eu podia dizer que era o B com o A? Pode sim.
Mas se você fizer na transversal V, B com A, quando você for pegar outra transversal, você tem que começar de baixo para cima também. Então, eu poderia dizer que A está para B, C está para D, de cima para baixo. Ou, professor, eu posso fazer o contrário, de baixo para cima. B está para A, então, do outro lado, eu também faço de baixo para cima. D está para C. Deixa eu ver o que foi que o Gabriel colocou aqui. D para B pode ser, Gabriel. Da direita para a esquerda também. D para B, não é isso? C para A. Quem escolhe é você, contanto que você entenda quem é proporcional de quem. Para você justamente estar montando esta proporção. Ah, lembrando que cada uma dessas letrinhas nós vamos substituir por um número, tá bom? Professor, de boa, tranquilo. Que mais, professor, eu posso afirmar? Gente, dentro dessas relações de proporcionalidade, como eu já tinha comentado, ali seriam aquelas proporções que estão na mesma reta transversal. E essa que acabou de aparecer aí? Professor, também já comentei com vocês. Se dois segmentos estiverem entre as mesmas retas paralelas, eles também serão proporcionais, professor. Também serão proporcionais. Então, o A com C, B com D, ou o contrário, como nosso colega colocou lá no chat. Pode ser C com A, D com B. Tudo bem? Prof, tem mais algum tipo de proporção que eu posso visualizar? Tem. Você pode dizer que qualquer um desses segmentos, tipo esse segmento aqui, por exemplo, ele é proporcional com a soma, professor, dos dois segmentos. Ou seja, o Azinho aqui é proporcional dessa distância toda aqui, ó. É proporcional disso aqui tudo que vale A mais B, a soma dos dois pedaços. Eu posso dizer que o A, ele é proporcional do todo. Eu falo assim, para memorizar. O A é proporcional do todo. Assim como o C, ele é proporcional do todo. O que seria o todo aqui? Seria juntar o C com o D. Quando é que eu devo pensar, professor, essa proporcionalidade com o todo, professor? Sim, aqui sim, Gabriel. Aqui sim a gente aplica o cancelamento do hashtag sim, porque nós vamos estar trabalhando com proporções. Voltando lá, professor, quando é que eu devo pensar este todo, professor? A própria questão já vai aparecer situações onde ele te dá o todo. Então, tu já sabe que um pedacinho está para o todo, o outro pedacinho está para o todo. Eu fiz ali, o A está para o A mais B, assim como o C está para o C mais D. Ou eu poderia dizer que o B está para o A mais B, assim como o D está para o C mais D. Ou seja, cada pedacinho com o todo. Professor, e o todo com o todo, eu posso comparar? Posso. Eu posso dizer que esse todo é proporcional com este todo também. E, professor, anota bonitinho aí para depois a gente revisar. Se a gente for analisar o todo, professor, tá aí, ó. Eu posso dizer que um pedacinho está para o todo do seu lado, assim como o outro pedacinho está para o todo. Ou seja, o Azinho ali, ó, está para o A mais B, assim como o Czinho está para o C mais D. Professor, o senhor também pode dizer que o todo, professor, do lado direito está para o todo do lado esquerdo, ou vice-versa. O A mais B está para o C mais D, assim como o Azinho está para o Czinho, já que eles estão entre as mesmas retas paralelas. O que é para você entender é que uma proporção é uma igualdade de razões. E eu entendo por razão a mesma coisa que uma fração, ou seja, toda razão é uma fração, professor. E eu sei que toda fração é divisão. Então, se eu dividir o A com o C, vai dar uma constante. Se eu dividir, professor, o B com o D, vai dar a mesma constante. Ou seja, se nós conseguirmos identificar essa constante, nós conseguimos, na grande maioria das vezes, fazer as questões sem a necessidade do cálculo, sem a necessidade de montarmos a proporção, que é o que nós visualizamos na aula passada como reconhecer a proporcionalidade direta entre esses segmentos. Agora, para vocês fundamentarem mais ainda o que a gente está falando para vocês, é interessante que a gente tente descobrir essa constante de proporcionalidade na prática, professor, literalmente
na prática. Então, vamos de questão. Olha a primeira questão ali. Como é que eu posso fazer? Vou te dar 3 caminhos para você resolver essa questão. Deixa eu ver se eu coloquei ela. Ah, coloquei. Vamos lá. Professor, pelo jeito tradicional, que é aquele que você vai encontrar no teu livro. Ali ele diz para mim que a reta A, tá vendo 2 barrinhas inclinadas? Retinha B, 2 barrinhas inclinadas C. Aquela simbologia ali tá dizendo para mim que as retas A, B e C são paralelas, professor. E, logo, as outras 2, professor, que estão uma na horizontal e outra assim um pouco inclinada, são as minhas transversais. O que é que a gente já pode afirmar? Vamos lá. Quem são as transversais aqui, professor? Ó, essa reta e essa reta são as minhas transversais. Beleza? O que foi que a gente afirmou? A primeira afirmação que nós fizemos de proporcionalidade para vocês. Nós dissemos que os segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais. Então, se eu perguntasse para você, cara, você está vendo esse X? Deixa eu botar só a canetinha. Está aqui o X, professor. Esse X, ele é proporcional de quem? Professor, o X é proporcional do 4. Por quê? Porque eles estão numa mesma transversal. Ou seja, eu já posso dizer que X está para 4. Assim como. Agora, a gente vai buscar outra proporcionalidade. Professor, eu posso fazer... Eu já sei que o 9 e o 18 são proporcionais. Só que na hora de eu escrever, eu escrevo 9 sobre 18, eu escrevo 18 sobre 9. É só você ver como que você encontrou a primeira razão de proporcionalidade. Quando você pegou ali, você pegou x para 4, você pegou da esquerda para a direita. Então, na outra transversal, tem que seguir a mesma linha de pensamento, também da esquerda para a direita, professor. Então, peraí. Isso, Gabriel, vou já fazer desse jeito aí. Então, professor, tem que ser 9 está para 18. Montamos uma proporção aqui, professor. Ó. Montamos uma proporção. Como é que a gente resolve essa continha aqui? Professor, só fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, professor. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Vamos lá fazer a conta comigo? X vezes 18 vai dar 18x, que é igual a 4 vezes 9, 36. O 18 ele está multiplicando com x, vai passar para o lado do 36 dividindo. X é igual... Ficou 36 dividido por 18. X é igual a 2. Vocês entenderam? Professor, então, peraí. Toda vez eu posso pegar os segmentos que estão na mesma transversal. Pode. X para 4, 9 para 18. Professor, poderia ser feito o contrário? 4 para x? Pode, mas se você fizer 4 para x, na outra transversal você teria que fazer 18 para 9. Beleza? Outra forma que eu tenho para fazer isso aqui, professor, sabe o que é? Nós colocamos agora há pouco para vocês que, além dos segmentos que estão numa mesma transversal serem proporcionais, eu também tenho que os segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas também são iguais. Como assim, professor? Deixa eu limpar aqui no meu desenho. Professor, olha só. Eu tenho que esse 9, professor, ele está entre a reta A e a reta B. Quem que está mais entre a reta A e a reta B, professor? O X. O 9 e o X estão entre as mesmas retas paralelas. Então, os segmentos que estão também entre as mesmas retas paralelas, eles também são proporcionais. Então, eu já poderia dizer que 9 está para X, assim como,
Professor, seguindo essa lógica, eu também posso dizer que o 18 ele é proporcional do 4, porque estão entre as mesmas retas paralelas. Tanto o 18 quanto o 4 estão entre as retas paralelas B e C. Então, vai ficar 18 para 4. Montei a segunda proporção. Como é que resolve? Gente, montou proporção, eu não estou nem fazendo o cancelamento aqui, mas pode. Quem já está habituado a fazer o cancelamento, faça. Eu estou multiplicando, os valores estão pequenos, esse vezes esse vezes esse. Veja como vai dar a mesma conta. 18 vezes x vai dar 18x. Que é igual 9 vezes 4, 36. X. Tá vendo que dá a mesma conta? X é igual a 2, professor. Esse aqui seriam dois caminhos que eu tenho para resolver usando a proporção, ou seja, fazendo produto dos meios pelos extremos. Agora, eu queria que vocês, antes de tentar fazer este processo, eu queria que vocês tentassem, em questões de teorema de Tales, verificar se não existe uma proporcionalidade direta. Vamos pensar de outra forma aqui. Olha só, gente. Primeiro, como é que eu quero que vocês pensem? Vocês localizem dois segmentos que são proporcionais. Vocês vão localizar para mim dois segmentos que são proporcionais. Não pode pegar o x agora não, tá bom? Dois segmentos que são proporcionais. Cara, eu batendo o olho aqui, eu sei que o 9 e o 18, eles são segmentos proporcionais. Tudo bem? Por quê, professor? Porque o 9 e o 18 estão na mesma transversal. O que é tentar verificar uma proporcionalidade direta? Gente, é você verificar se um comparado com o outro é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, professor. Prof, tipo, o 18 lá, professor, quando eu comparo com o 9, o 18 é o dobro, né, professor? O 18 é o dobro de 9 e 9 é a metade do 18. Então, esse tipo de proporcionalidade direta se estende para o x e para o 4. Se estende para o x e para o 4. Professor, aqui não é o dobro? Então, aqui embaixo, o 18 e o 4, o 18 não é proporcional do 4? Então, o 4 aqui também é o dobro. Mas não é o dobro de 18 não, gente. É o dobro de quem? De x. Se o 4 é o dobro de x, o teu x vai ter que valer quanto? 2. Ou, isso se você conseguir visualizar direto, pela lógica, como você colocou. O 18 é o dobro de 9, então o 4 é o dobro de x. Ou, professor, eu posso tentar achar a constante de proporcionalidade, que também funciona da mesma forma. Pega os dois segmentos que são proporcionais, tipo o 9 e o 18 são proporcionais. Dá esta razão. Simplifica ela. Dá quanto? 1/2. Ou seja, aquele 9, professor, ele corresponde a uma parte e o 18 corresponde a duas partes. Então, professor, se o 9, professor, é uma parte, o 18 duas partes, o x é uma parte e o 4 são duas partes, professor. Analisando a quantidade de partes, se o 4 representa duas partes, uma parte vale quanto? Professor, uma parte vale 2. Logo, o nosso x vale 2 lá. Deu certo para vocês entenderem? Mais ou menos. Vamos para outra questão. Vamos lá. Segunda questão. Prof, eu escolho o caminho? Quem escolhe o caminho é você. Ele não vai dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Gente, na hora que eu olho uma questão dessa, se eu vou fazer conta, a primeira coisa que eu vejo é, cadê as transversais, professor? Ó, aqui é uma transversal, aqui é uma transversal. Por quê? Por que eu vou atrás de identificar a transversal? Porque eu já sei que segmentos que estão numa mesma
transversal são proporcionais. Tipo, se eu perguntasse ali para você, esse 4 aqui, professor, quem que está na mesma transversal do 4? O 2, professor. Então, eu podia dizer que 4 é proporcional do 2. Assim como, olha a outra transversal, professor, o 8. Ele é proporcional de quem? Do x. Assim como 8 está para x. Montei a minha proporção analisando os segmentos que pertencem a uma mesma transversal. Vocês entenderam? Eu botei 4 para 2, 8 para x. Eu estou perguntando para vocês se vocês entenderam por que eu peguei 4 para 2 e 8 para x. Prof, pelo que eu entendi, vamos ver aqui, a galerinha está só espiando lá, mas pode participar, gente. Se eu visualizar o teorema de Tales, que é o que nós estamos visualizando, eu já sei que eu vou trabalhar com proporcionalidade, eu vou montar proporções. E eu estou entendendo de início que os segmentos que estão numa mesma transversal, eles são proporcionais. Então, eu peguei lá 4 para 2, 8 para x. Você poderia fazer de baixo para cima, quem escolhe é você. Você poderia fazer 2 para 4, mas se você fizer 2 para 4, quando você for para outra transversal, você teria que fazer x para 8. Montei a proporção? Está aqui, professor. Montou. E agora? Cruz credo, professor. Esse vezes esse vezes esse. Faz a conta, resolveu, acabou a questão. Não é fácil? Vai ficar 4 vezes x dá 4x, que é igual a 2 vezes 8, 16. O 4 está multiplicando com x, vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 16, dividido por 4. Já conseguiu perceber a proporcionalidade direta, né, Gabriel? X é igual a 4. É isso que eu quero que vocês tentem. Vocês tentem verificar uma proporcionalidade direta logo. E ali dava para perceber, ó, era 4 em cima, 2 embaixo. 8 em cima, professor. O 4 é o dobro do 2, professor. O 2 é a metade do 4. Então, aquele 8 é o dobro do x. E o x é a metade do 8. X é igual a 4, professor. Realmente não se faz necessário eu ter que fazer esta conta. Não é verdade? Vou já fazer desse jeito, Gabriel. Prof, me dá outra proporção que eu consigo visualizar aqui. Gente, essa aqui que eu acabei de montar com vocês, eu montei esta proporção observando os elementos que estão numa mesma transversal. Mas eu também posso montar outra proporção. Qual, professor? Eu posso montar uma proporção com os elementos que estão entre as mesmas retas paralelas. Tipo, professor, eu posso dizer que o 4 e o 8 são proporcionais. Por que o 4 e o 8 são proporcionais? Porque, professor, o 4 e o 8 estão entre as retas A e as retas B. Ou seja, os segmentos que estão entre as mesmas retas também são proporcionais. Então, vamos lá montar a proporção. Ó. 4 está para 8. Assim como... Professor, então, seguindo essa lógica, eu posso dizer que o 2, ele também é proporcional do x. Por quê? Porque estão entre as retas B e C. Então, vou anotar 2 com x. Montei aqui uma segunda proporção. Como é que resolve proporção? Cruz, credo, professor. Eu só lembro do Fruit Ninja. Alguém jogou Fruit Ninja? Adorava cortar melancia lá. Era massa. Professor... Só multiplicar cruzado e acabou a questão. Faz lá. 4 vezes x vai dar 4x. 8 vezes 2, 16. Olha para o lado esquerdo. Caraca, proporções que foram montadas diferentes, porém, vai dar a mesma equação. X é 16 dividido por 4. X é exatamente 4. Entenderam? E como é que é o negócio de cabeça mesmo, professor, que dá para fazer? Vamos lá. Gente, antes de você tentar fazer aqueles dois processos lá, um deles na realidade, você tenta bater o olho dos valores que são proporcionais. Tipo, vou fazer um pouquinho diferente essa daqui. Eu vou olhar, professor, segmentos que estão em transversais diferentes. Como assim, professor? Eu vou olhar para este 4, vou olhar para este 8. Eles são proporcionais? São, professor.
Eles são proporcionais. Por que que eles são proporcionais, professor? Porque eles estão entre as mesmas retas paralelas. Beleza. Se eles são proporcionais, professor, eu vou tentar visualizar se eu consigo perceber qual é o tipo da proporcionalidade entre eles. Quando eu digo tipo de proporcionalidade, é você, no olho mesmo, perceber se a gente não tem um dobro, um triplo, um quádruplo. Ou seja, se eu olho do 4 para o 8, eu posso dizer que o 8 é o dobro do 4. Ou se eu olho do 8 para o 4, eu posso dizer que o 4 é a metade do 8. É isso o tipo da proporcionalidade que eu quero que vocês percebam. Então, professor, o que a gente está entendendo aqui é o que estiver deste lado é o dobro. Eu botei dobro. Deixa eu botar o B aqui. É o dobro, professor. Quem está desse lado é o dobro de quem está desse lado. É isso que eu quero que vocês percebam. Então, professor, se aqui é 4, aqui é 8 porque é dobro. Se aqui é 2, o x vai ser quanto, professor? O dobro, professor. O x vai ser 4. Precisava ter feito a proporção ou dava só para analisar? Professor, dava só para analisar. Não é verdade? Vamos para mais questão. Se você tiver dúvida, estou aqui. O pessoal do IPTV, pessoal da escola pode perguntar. Pessoal do YouTube pode perguntar. Professor, olha mais um aí. Será que vocês já conseguem fazer sozinhos? Eu acho que já. Consegue, não? Na figura lá, já sei que é teorema de Tales, é a questão lá, professor, retas paralelas cortadas por transversal. Eu já estou vendo a transversal ali é a reta U e a reta V, não é, professor? Por que que eu já bati o olho na transversal? Porque a primeira coisa que a gente colocou para você é que os segmentos que estão numa mesma reta transversal são proporcionais. Ou seja, eu posso lhe dizer que o 15 ele é proporcional do 5. Anoto aqui, 15 sobre 5. E o 20, professor? Quem está na mesma reta do 20? O x. Está para 20 sobre x. Montei a primeira proporção. Vocês estão entendendo? O 15 ali é o triplo de 5, não é? É, o 15 é o triplo de 5. Então, o 20 é o triplo de x. Mas aí vai valer quanto? Muito bem. Vai dar uma fração. Nem sempre vai dar o resultado exato. Show, Gabriel. Mas vamos lá, fazer aqui a proporção. Por que que a gente está fazendo por todos os processos? Para que você escolha o que você julga ser o mais fácil. O que você acha que você não vai se atrapalhar ao resolver questões de teorema de Tales. Aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. 15 vezes x vai dar 15x. 5 vezes 20 dá 100. X é 100 dividido por 15. Professor, 100 não dá para dividir por 15, não dá. A única coisa que eu posso estar tentando fazer aqui é simplificar, que é basicamente uma obrigação quando a tua resposta é uma fração. Professor, o 100 e o 15... dado se eu dividir por 5, professor. 100 dividido por 5 sobra 20. E 15 dividido por 5 sobra 3. Está aqui o valor do teu x, que é 20 terços. Professor, eu posso dividir o 20 com 3 e obter a resposta na forma decimal? Até pode. Só que nesse caso, como a divisão ela não é uma divisão exata, você teria que trabalhar com aproximações. E pode ter certeza que nas respostas vai aparecer a resposta fracionária mesmo aí no teu livro, se você for olhar os gabaritos. Tá bom? Professor, e a proporcionalidade, professor? Dá para a gente ver? Tá aqui, ó. Professor, tipo, eu percebi que o 5 e o 15 tem uma relação de proporcionalidade. O pedaço de baixo comparado com o pedaço de cima. O 5 ali, professor, é a terça parte do 15. E o 15 é o triplo de 5. Então, professor, essa proporcionalidade ela também vai valer para o x e para o 20. Ou seja, o x é a terça parte do 20. Ou o 20
é o triplo do x. Professor, se esse 5 aqui, ele corresponde à terça parte de 15, eu posso dizer que o x, ele também vai ser a terça parte de 20. Como é que eu calculo a terça parte de alguma coisa? Professor, para calcular a terça parte de qualquer coisa, é só dividir por 3. Então, se o x é a terça parte de 20, o meu x, ele é 20 dividido por 3. Tá aí, professor. Resolvida mais uma questão de Teorema de Tales. Entenderam mesmo? Certeza absoluta. Professor, vamos para mais uma questão. Olha só. E, professor, essa aqui tem um detalhezinho diferente em relação às outras que eu já percebi aqui. Eu também já estou percebendo daqui. Aqui as minhas transversais, elas estão se cruzando. Então, eu vou pedir que vocês tenham uma atenção, redobrada quando as tuas transversais estiverem se cruzando. Sabe o que que é? É que quando as transversais estiverem se cruzando, você não poderá verificar aquela proporcionalidade entre os segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas. Não posso. Então, eu vou pedir que sempre que você visualizar segmentos se cruzando, professor, transversais se cruzando, você se atenha à primeira proporcionalidade que eu coloquei para vocês. Segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais. Então, ó, professor, por que que eu falo isso? Porque no impulso, professor, a gente acaba dizendo que o x está para 2 e o 3 está para 1. X está para 2, 3 está para 1. Isso aqui está certo, professor? Não, professor, está errado. Por quê? O x e o 2, eles estão em transversais diferentes. É verdade, professor. E o senhor tinha falado agora há pouco para a gente que quando as retas se cruzam, esse aqui está errado, professor. Eu tenho que pegar segmentos que estão numa mesma transversal, ou seja, nessa transversal tem o x e tem o 1. Então, eu posso dizer que x está para 1, professor. Assim como nessa outra transversal aqui, ó, o 2 com o 3, ó, professor. Agora, espera aí. É 2 com 3 ou 3 com 2? Você começou a primeira proporcionalidade de onde? Professor, eu comecei de cima para baixo. Eu fiz x para 1. Então, a outra também tem que ser de cima para baixo. Vai ser 3 para 2. Professor, já está resolvido. Produto dos meios pelos extremos aqui. Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 2 vezes x dá 2x. Que é igual a 3, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo 3 sobre 2, professor. Vocês entenderam? Certeza? Aí, professor. É uma das formas que eu tenho para estar resolvendo. Professor, diga uma coisa, essa daí dava para a gente dividir. Eu posso dizer que é 3 sobre 2, ou eu posso dizer que o x vale exatamente 1,5. Essa aqui dava para dividir. Aquela outra não, porque não iria dar uma resposta correta. Você fez 2, deixa eu ver lá, 2 para 3. Mas se botar lá, ó, você fez 2 para 3, depois x para 1. Aí ficou errado aquela primeira lá, ó. A primeira, a montagem, o resultado está certo. Você viu lá, Gabriel? Porque senão ficava 2/3. A resposta lá da equação que você montou. Então, tem que ter esse cuidado também, ó. Se começar de baixo para cima, em uma transversal, a outra de baixo para cima. Se começar de cima para baixo, quando pegar outra transversal, também é de cima para baixo. Sempre tendo-se este cuidado, professor. E agora,
quando eu tenho expressões, professor, é mais fácil ou é mais difícil? Olha, se quando nós montarmos a proporção, nós encontrarmos, professor, uma equação do primeiro grau, tranquilo. Às vezes é um pouquinho demorado, difícil não, quando nós temos, professor, equação do segundo grau, porque o teorema de Tales pode gerar uma equação do segundo grau. Ah, professor, assunto passado. Você lembra que nós vimos a equação do segundo grau? Sistemas de equações pode dar também, Gabriel, pode dar, se ele colocar duas variáveis, só que só com o teorema de Tales não ia dar, ele teria que aplicar o teorema de Tales e teria que te dar uma outra informação. Porque senão a gente ia ficar com duas letras e não ia dar para a gente resolver. Tipo, não. Eu não posso dizer que o 4x mais 1 ele é igual ao 16, Gabriel. Ele não é igual. Ele é proporcional. Então, quando a gente diz que é proporcional, como é que eu escrevo duas coisas proporcionais? Eu escrevo na forma de fração. Então, eu teria que escrever 4x mais 1 sobre 16, caso eu quisesse fazer. Igual a 16, não. Igual a 16, não. Tá bom? E, professor, acho que eu entendi. Então, vamos lá. Seguindo aquela primeira ideia, segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais. Então, ali eu podia dizer que o 16 era proporcional do 18 e poderia dizer que o 4x mais 1 é proporcional do x mais 2. Não é isso? Isso. Montava a proporção, cruz credo. Vai pensando aí. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida e volta já já para resolver mais essa questão de teorema de Tales. Até daqui a pouquinho.